Começa agora. Oi pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, não é? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, Agnes Brista, Nin Tomsic. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como tamo? Gente, eu queria fazer um mini desabafo que me pegou. Essa semana uma pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, eu te conheci uns anos atrás como a Nina Tomsic, que tinha pelo no sovaco e ratos. E agora você mudou muito, né? Por causa da mídia. Aí eu respondi: por causa da mídia? Por causa da mídia não, né? Por causa da personagem que eu tô no momento, talvez. A pessoa porque falou você isso tirou o pelo do sovaco? É. Tá de sacanagem! Aí eu, não, por causa do personagem. Aí a pessoa falou assim: mas o personagem e a mídia é a mesma coisa, né? Eu falei, não, eis o grande erro. Tipo assim, aí eu fiquei encucadaça, tipo, pô, que saco que as pessoas acham que a gente muda porque a gente não tem mais pelo no sovaco por causa da mídia, por causa da Globo? O que ela queria dizer, né? Gente, mas sabe o que eu faria? Eu cortaria um pedacinho do meu cabelo, botaria num saco, encontraria com essa pessoa, entregaria de presente pra ela e falaria: toma meu pelo no sovaco, já que você se importa tanto com ele. Aqui pra você ter o luto da pessoa que eu era, já que eu não posso mudar. Reza todo dia Você pelo não meu deixa eu pelo do mudar. sovaco. Eu fiquei tão chateada, tipo, como se fosse uma questão de valores, Mas sabe? não é, não. Gente, é porque zero sobre você ser uma isso. pessoa pública e a pessoa pode se apegar a como te conheceu. E aí, depois disso, qualquer mudança é uma traição do que a pessoa acha que você é. É verdade. Arrasou. Pronto, então deixa ela cultuar os seus pelos do sovaco, porque o problema é dela. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at Lululemon.com. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Tô errada de ter sido sincera demais? Sincericídios. Oiê! Tudo começou há 4 anos. Eu, Melina, uma mulher de 28 anos, estava ficando com a Jana, também de 28 anos. Acontece que eu me apaixonei pela Teresa, a melhor amiga dela, que era hétero e evangélica de 24 anos. Eu decidi ser honesta, terminei com a minha ex-ficante pedindo pra que não tivéssemos mais contato, porque eu ia investir na amiga dela. Mas a minha sinceridade teve consequências. A amizade delas acabou no ato. E eu nunca cheguei a ficar com a amiga. Foi uma situação difícil pra todas nós. Minha ex, apesar de tudo, me perdoou com o tempo e começamos a nos envolver seriamente de novo esse ano. Quando nos reaproximamos, havia uma tensão inicial devido ao nosso passado. Discutimos longamente sobre o que aconteceu e ela disse que, embora tivesse sido doloroso, entendia minha sinceridade. Preferia isso a viver uma mentira. Essa conversa nos aproximou ainda mais e passamos a confiar mais uma na outra. Durante o tempo que ficamos sérias, tivemos momentos incríveis. Planejamos viagens, saídas com amigos e momentos só nossos. Parecia que tudo estava indo bem, até que eu recebi a notícia.
seria transferida para trabalhar em outra cidade. Quis contar a ela de maneira sóbria, para não magoá-la. Mas eu vi a decepção em seus olhos, pois Jana já tinha entendido tudo que eu diria. Ela queria tentar, mesmo à distância, mas eu estava determinada a não arriscar um relacionamento assim. Alguns amigos me disseram que eu fui insensível e que eu poderia ter lidado com a situação de uma forma diferente. Disseram que a minha sinceridade, embora bem intencionada, muitas vezes parece cruel. Outros acham que fiz o certo ao ser honesta e evitar um possível sofrimento maior no futuro. Então, tô errada de ter sido sincera demais? Quando falaram relacionamento à distância, ela fez assim. Ei, cara. Temos uma relacionamenteira à distância aqui. Amor, eu acho que o teu erro não... Eu acho que você fez a pergunta errada. Eu acho que o teu erro não é a sinceridade. A sinceridade em nenhum momento nessa história é um problema. Eu não sei por que você perguntou isso. Porque eu acho que a questão... Tipo, por que um relacionamento à distância seria um problema, entendeu? Mas se pra você é um problema, é inviável, isso nunca aconteceria, você nunca conseguiria conceber um relacionamento à distância, beleza, vai lá, interrompe a relação, tá tudo certo. Agora, meu questionamento que fica aí pra você é, por que não? A gente vai debater relacionamento à distância? Eu sou uma traumatizada de relacionamento à distância. Por que? Vai. Eu tenho meio termo. Ah, que legal, a gente é equilibrado aqui, né? Eu só não consigo conectar online, eu acho que eu me sinto só muito longe o tempo inteiro e as ligações são, tipo, explicitam a distância, a falta de viver coisas que a gente pode dizer juntas, nossas. Eu acho que, pra mim, relacionamento à distância rola se tiver data de retorno estabelecida, sabe? Ou data de união estabelecida. Eu não entendi se tem ou não nessa história. Ela não fala isso, ela né? nem vai ser definiu transferida. isso, ela vai ser transferida pra outra cidade. Só que ela Outra ser transferida cidade pra não é outra outro país. Não é outro e país. Ana Hikari... No meu caso, gente, eu vivo uma relação em outro país. É um relacionamento à distância de país. eu vivi um de continente. Que é um pouco mais caro. Eu vivi de cidade. E pra mim foi assim, é isso, tem coisas boas, mas é difícil pra caraca também. E eu acho que você tem que estar muito, muito disposto. Independente do que for, você tem que ter muito tempo pra ver essa pessoa, pra dedicar essa pessoa, pra... É isso. Possibilidade de encontro, vindas, idas. Largar a sua vida pra ver ela largar dela pra te ver. Você tem que, né, fazer o ponto lá, falar por FaceTime, falar por mensagem. Você tem que dobrar a atenção na presença. E pra isso você precisa ter muito tempo e dedicação. Nossa, mas do ponto de vista, falar assim, da minha experiência sobre isso, em relação a relacionamento à distância, eu não mudo nem um pouco a disponibilidade que eu tenho em uma relação por ser à distância. Porque eu acredito que independente da distância ou não, e é isso que constrói uma relação. Mas eu tô de diferente. acordo com a Nina de que tem uma atenção a mais, tem um alerta. Porque você liga pra ele de videochamada toda hora, todo dia. Mas Videochamada e mensagem o dia todo. Então, eu falo. Mas posso falar por que eu falo? Porque eu quero. Pura eu me sentia e meio obrigada. simplesmente Tanto que eu odiava por a isso. videochamada. Eu também. Exato. Eu me sentia Mas obrigada. a partir do momento em que você tá numa relação em que você se sente obrigada a alguma coisa, já tá errado. Você já tá partindo do princípio errado. Eu, por exemplo, eu saio do rolê, tipo, um fim de semana que eu saí com vocês pra dar rolê, não sei o quê. Já teve fim de semana que ele só ficou sabendo que eu tava na festa com vocês, descaralhando, e voltei às 5 da manhã. Quando eu cheguei às 5 da manhã, eu falei: oi, amor, eu fui numa festa com a Nina e com a Agnes, cheguei agora em casa. Entendeu? Eu não tenho obrigação nenhuma com ele. Eu acho que a partir do momento que qualquer relação, independente da distância, tem a obrigação de alguma coisa, fudeu, entendeu? Mas você já vai panicar, sacou? Se a sua linguagem de afeto for tempo de qualidade, não fica muito difícil a distância se você só entende o tempo de qualidade como afeto. Palavra de afirmação é o tipo de coisa que eu acho que, tipo assim, se você gosta de ouvir, você é linda, eu te amo, você é incrível, não sei o quê, a distância super dá pra suprir isso. E você se sentir especial e amada. Mas quando é tempo de qualidade, o seu tempo de qualidade, eu nunca acho que é um online na videochamada. Videochamada tem sempre um momento em que você só tá deixando ligado enquanto você tá cozinhando, falando de outra coisa. Isso me angustia. Eu também. Eu entendo, mas eu acho que isso, em relação ao meu relacionamento, é o que me faz valorizar mais ainda os momentos em que a gente tá junto. Isso fica quase mágico. Mas isso Quando sem a gente se dúvida. encontra- Relacionamento aberto. Olha, relacionamento à distância. Quando junta, caraca,
Caraca, fogo de artifício. Mas exatamente. É isso, tipo, o dia que encontra é tipo, pá, fogo de artifício, meu Deus, é tudo lindo. E eu consigo, dentro da minha rotina insana, que é de trabalho, encaixar esses momentos de fogo de artifício nos dias que a gente vai se encontrar. Só que isso também... Não, isso também tem um outro lado, que o relacionamento à distância, quando você encontra, também é o momento que você tem de conversar e de resolver as questões. Então, pelo menos na minha experiência, era sempre um dilema de, meu Deus, precisamos ter uma DR. Mas a gente já não se vê. Quando a gente se vê, a gente vai ter DR. Ai, meu Deus, então a gente tem que ter DR e aí depois ficar bem. E aí, porque a gente tem que aproveitar o tempo junto. E eu já vim até aqui, você já veio até aqui. Então, é difícil. Independente. É mais difícil. Talvez relacionamento à distância não seja pra todo mundo e tudo bem. E talvez a menina que escreveu pra gente, ela, né, nossa leitora, nossa escutadora, ela só reconheça que não seja pra ela. E acho que aqui a gente tem exemplo de pessoas que sim, depende com quem, não, ou não, sim, depende com quem, tipo... É que eu acho que eu me sinto às vezes um pouco, quando eu falo da minha relação, tanto relação à distância, quanto relação aberta. Eu misturei. No meu relacionamento. As duas coisas que eu tenho, eu me sinto um pouco aquelas grávidas que passam por um parto maravilhoso. Que é tipo assim, todas as mulheres, meu Deus, parto, a dor, a injeção, caralho, contrações por 24 horas. E aí chega aquela grávida que fala, escorregou que nem quiabo, sabe? Eu me sinto sempre assim quando eu falo da minha relação, porque eu acho que eu vivo um pouco um ideal de ter linguagem do amor, sobre palavras de afirmação, de saber lidar muito bem com o tempo de qualidade quando a gente tá junto, de entender os momentos em que a gente tem DR e tá tudo bem, quando a gente precisa estar no único dia que a gente vai estar junto, no mesmo país, a gente precisa ter uma DR e a gente tem e tá tudo bem. Então eu entendo que eu vivo um pouco quase um conto de fadas assim de relacionamentos. Mas eu entendo também essa pessoa que não quer ter uma relação à distância. E tá tudo bem. Mas eu não acho que o erro dela é... Eu acho que o erro não tá... Qual é o erro, então? Eu não acho que ela errou, de ser sincera, porque não é... Mas eu acho que a história não é sobre isso. A história é sobre o quê? Não ter topado tentar. É isso? Então, eu diria isso. Eu diria que se você tem algum sentimento muito bacana, assim, por essa pessoa, tipo, poxa, pelo que eu entendi, vocês tiveram uma relação, vocês terminaram, vocês se conectaram de novo, vocês já têm uma história, sabe? Eu talvez diria pra você ter tentado. Porque parece um pouco frio mesmo, você botar o seu limite dessa forma sem nem tentar, não sei o quê. Mas assim, eu admiro isso. Às vezes ela tem uma convicção muito grande. Às vezes é assim, cara, eu não tô nem afim de tentar. Ponto. Ou olha pra relação e fala, eu não sei se a relação vai funcionar à distância. Porque tem relações e relações. Tipo assim, quem troca muita mensagem, mesmo morando na mesma cidade, se sair da cidade, vai continuar trocando muita mensagem e se sentindo perto. Se a pessoa nunca mexe no celular, por exemplo, já fica mais difícil ter um relacionamento à distância com essa pessoa. Essas coisas também indicam. Mas pode ser só um querer dela. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa história? A Tereza e a Jana, que é a ex e a menina que ela gosta no início, terem brigado, terem terminado a amizade porque a Melina falou que queria ficar. Com a Tereza. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, a amizade acabou? Eu fiquei curiosa, mas não foram elas que escreveram pra gente, por isso que a gente não tem essa parte. Mas eu fiz assim, mas por que terminou a amizade? Falou, minha ex terminou comigo porque queria ficar com você. Porque elas se veem como uma ameaça uma pra outra. Você acha que é isso? Claro, porque o fato mas ela falou que ela era hétera e evangélica. Sim, mas quem acha que é uma ameaça é a ex, como é o nome dela? A Jana. Você acha que a Jana... A Jana acha que a Tereza é uma ameaça. E, portanto, ela não soube lidar com a ex dela tendo desejo pela amiga. E ela tá enxergando a amiga dela como uma competidora e não como uma mesmo amiga. Mesmo sendo hétera e evangélica. Mesmo sendo. E eu acho curioso a Melina ter tido a coragem de terminar com a Jana. Não, tudo bem, ela foi sincera. Eu não acho que ela errou nessa situação aí com a Jana. Também de ter sido sincera porque tava afim da Tereza. Porque provavelmente dentro da relação delas, não cabia ela continuar com a Jana e ser afim e investir na Tereza. Por isso ela foi sincera. Acertou, tá tudo certo. E também alguma hora ela ia saber, se você conseguisse dar em cima da amiga dela, que você tava dando em cima da amiga dela. Então essa clareza não fica tipo, ela terminou comigo só por causa disso. Sim, ela falou isso. Terminou com você porque tava interessada na sua amiga. Mas eu achei muito curioso ela colocar essas duas informações aqui sobre a Tereza. Que a Tereza era hétero e evangélica. Ela colocou, tipo, ela gosta de desafios, né? Ela não tem medo, né? Porque o sincericídio tem esse lugar de eu não tô com medo de ser sincera. Eu gosto das pessoas que vivem a vida através da sinceridade mesmo. E
E é chocante. Todas as sinceridades da Melina são muito chocantes. E corajosa, E corajosa. Né? Tipo, gente, não é fácil ela ter largado uma clareza emocional pra poder tentar investir na Tereza, que é evangélica e hétero. Mas eu entendo também a dificuldade de lidar com pessoas assim. Porque ela não tá errada. Melina. Ela não tá errada. A Melina. De lidar a com Melina ela. não tá errada, mas é difícil quando uma pessoa tem muita clareza sobre o que ela quer, e por mais que, é isso, ela esteja lidando com outra pessoa, como a namorada, nas duas situações, né? A Jana recebe duas bombas muito elaboradas, decididas e emocionalmente claras. E assim, ela não tá botando a Jana em consideração em nenhuma das duas. Ela não precisa botar. Ela não precisa, porque o ideal é que ela tenha os desejos dela, os limites dela, e ela siga a vida dela. Assim como Mas a Jana pode estar numa posição que eu entendo super dela ficar, poxa, é a segunda vez que você tá seguindo os seus planos sem me considerar pelo seu desejo. Beleza, Jana vai ter que fazer uma terapia braba pra saber lidar com isso com carinho. Eu entendo os amigos falarem, cara, você é muito direta, você é muito sincera, você sabe muito dona do que você quer. Mas às vezes é importante saber colocar as coisas ao acolher o outro, ao colocar o seu desejo, sabe? Eu entendo as pessoas estarem falando que ela foi sincera demais e julgar nesse lugar da frieza. Eu entendo. Gente, ela não tá errada. Mas eu não acho que tá ela não errada. Eu não acho que tá errada. Eu acho que ela não tá errada. É muito melhor lidar com uma pessoa... quem tá falando que ela foi... Eu acho melhor lidar com uma também. pessoa com baita clareza e elaboração do que uma pessoa extremamente confusa, Também que demora acho. muito tempo pra entender o que quer. No final diz que não era exatamente aquilo, 3 anos depois Você acha mais te liga. difícil lidar Com a pessoa confusa. Confusa que não tem clareza. né? Porque Tá, essa você... também Tudo acho. bem, é uma dor você só falar, então não tem que debater, né? Já que você já veio decidida. É ruim. Tem um meio termo melhor. Mas ainda é melhor do que... O que você quer? O que é? Ah, meu Deus. Não sei, Vamos não lá. sei. E aí fala, e aí depois desfala. É uma loucura. A maioria das pessoas são mais o outro lado. Acho por isso que as pessoas também se impressionam com você, Melina. Mas eu acho que tá certa com a sinceridade. Melina, entende que você é uma mulher muito decidida, muito corajosa, muito verdadeira. E que bom, isso são qualidades também. Eu só diria pra você, tipo, daqui pra frente, se você se importa, principalmente com as pessoas que você ama e se importa muito, começa a pensar até que ponto esses seus quereres e desejos e verdades e sinceridades podem magoar o outro, porque pode ser que em algum momento você vá machucar alguém de uma maneira muito chata, sabe? Só tome cuidado, mas não deixe de fazer as coisas que você quer, porque é uma grande qualidade ser uma pessoa assim. Na verdade eu acho até que esse lugar de você se preocupar se vai magoar o outro ou não, também é muito paralisante às vezes. Eu não focaria nisso. Eu focaria em, Melina, é isso, continua bancando as suas paradas e você não tá errada por isso de forma alguma, mas existe uma pesquisa possível de como colocar os seus desejos e limites acolhendo a outra pessoa, enxergando que ela também tem sentimentos e ela vai ter que lidar com os seus desejos. Não é pra você ser, assim... resolver os problemas da vida dela. Não, você vai bancar a sua. o seu desejo. Exato, não é pra você abrir mão dos seus limites e desejos, mas é legal também achar um meio termo de falar, cara, eu gosto muito de você, Jana, eu gosto muito. E eu queria muito, acho que a nossa relação foi ótima e tal, mas eu entendo que pra mim isso é melhor e eu realmente vou amar você pra sempre, não quero que a gente perca essa relação, nananã. E encontrar nesse emocional um meio termo de dar esse abracinho, né? Até porque eu acho que você fez uma escolha carinhosa. Porque pelo que eu entendi, você não ia conseguir bancar uma relação à distância. Você ia entrar nessa parada que a gente tava falando, da obrigatoriedade, de não sentir afeto, de não conseguir dar afeto à distância. Então eu acho que você tem que explicar. Se você tem afeto pela Jana, eu acho válido dentro dessa lógica de suprir os seus desejos, mas acolher o outro, explicar pra Jana, se a gente bancasse um relacionamento à distância, muito provavelmente eu ia te machucar muito. Eu prefiro que a gente interrompa isso aqui de maneira afetiva. E esse é um gesto de afeto de mim pra você, entendeu? É sinceridade, manter a sinceridade e adicionar vulnerabilidade onde pode não ter tanto, que é o que leva pra frieza. Então acho que é o equilíbrio. Sinceridade tá lindo. Vulnerabilidade um pouquinho mais. Se tiver faltando isso. Acho que aí o caminho perfeita, né? E vulnerabilidade e afeto. É isso. Você vai acolher o outro. Então não errou. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas que a gente lê tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história.
E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.